Eu nunca vou esquecer daquele dia. Parece que as vozes ainda ecoam na minha mente, como se fossem marteladas no meu peito. Faxineira inútil. O riso debochado cortou o ar como uma lâmina afiada. Eu abaixei a cabeça, fingindo não ouvir, mas por dentro eu me sentia como se estivesse sendo esmagada. Minhas mãos tremiam, mas eu segurava firme a vassoura, como se aquele cabo de madeira fosse a única coisa que me mantinha de pé. Se essa história já te tocou, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal, porque o que vai acontecer daqui pra frente vai te arrepiar. Você não faz ideia do que ainda está por vir. Eu trabalhava naquela loja de roupas femininas de luxo há anos. E, mesmo depois de tanto tempo, nunca fui respeitada. Eu não era vista como uma funcionária, mas como um estorvo. Eu limpava o chão reluzente, as vitrines brilhantes, os provadores enormes que mais pareciam salões de festa. Mas, para eles, eu não passava de um pano de chão humano, alguém que só estava ali para não atrapalhar a vista das clientes ricas. Naquele ambiente de vestidos caríssimos e perfumes importados, eu era o retrato da vergonha. As vendedoras se achavam donas do mundo. Andavam de salto alto, cabelos sempre impecáveis, maquiagem perfeita. Elas falavam baixo com as clientes milionárias, mas comigo era só desprezo. E, quando não havia clientes por perto, elas se divertiam às minhas custas. Riam da minha roupa simples, da minha sandália gasta, do meu cabelo preso num coque mal feito. Cada risada delas era como uma facada. Eu não dizia nada. Engolia a dor, fingindo que não ligava. Mas, por dentro, eu me sentia cada vez menor. O coração acelerava, a garganta apertava. Às vezes eu queria largar tudo, correr dali, nunca mais voltar. Mas havia algo que me segurava. Eu precisava do emprego. Precisava do salário, mesmo que fosse pouco, para pagar as contas de casa, para ajudar minha mãe idosa que já não tinha forças para trabalhar. Era esse peso que me fazia aguentar cada humilhação. E, naquele dia, a humilhação veio mais forte do que nunca. Olha só, meninas, cuidado para não tropeçar na vassoura dessa inútil, disse uma das funcionárias, rindo alto, fazendo questão que todos ouvissem. As outras gargalharam. Meu rosto ficou quente. Eu queria desaparecer. Enquanto isso, eu limpava perto da entrada principal. As portas de vidro deixavam entrar a luz da manhã, iluminando cada canto da loja. Era ali que tudo aconteceria. Era ali que meu destino mudaria para sempre, mesmo que eu não soubesse ainda. Foi nesse exato momento que uma senhora humilde se aproximou da porta. Ela usava um vestido simples, já um pouco gasto pelo tempo. Seus cabelos grisalhos estavam presos com um elástico velho. Nos pés, um par de sandálias baratas. Ela parou na porta, olhou para dentro com um brilho nos olhos, como se aquele mundo de luxo fosse inalcançável. Eu percebi, pelo jeito que ela segurava a bolsa contra o peito, que estava nervosa. Parecia que não se sentia à vontade ali. E foi aí que a tragédia começou. A funcionária da recepção, uma moça arrogante chamada Cláudia, cruzou os braços e fechou a cara. A senhora não pode entrar aqui, disse, com um tom frio. A idosa, surpresa, deu um passo para trás. Mas eu só queria ver uns vestidos, respondeu, com a voz baixa, quase envergonhada. Desculpe, mas aqui não é lugar para qualquer um. Essa loja é exclusiva. Só trabalhamos com clientes selecionados. O silêncio que se fez foi pesado. Eu, que estava ali do lado, senti um aperto no peito. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não podia dizer nada. Se eu abrisse a boca, elas me despediriam sem pensar duas vezes. A senhora olhou em volta, constrangida. Parecia que queria desaparecer no ar. E as outras funcionárias começaram a cochichar e rir, como se aquilo fosse engraçado. Como se humilhar uma idosa fosse motivo de diversão. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Minhas mãos suavam, escorregando no cabo da vassoura. Eu queria gritar, queria defender aquela mulher. Mas o medo me paralisava. Foi aí que algo inesperado aconteceu. O barulho de um carro importado estacionando bem em frente à loja fez todos os olhares se virarem. As portas se abriram e, para surpresa de todos, quem entrou foi ele, o dono da loja. O milionário. Um homem alto,
elegante, de terno impecável, olhar sério. Ele entrou com passos firmes, como alguém acostumado a ser respeitado em qualquer lugar que pisa. As funcionárias, que segundos antes estavam rindo e debochando, imediatamente mudaram de postura. Endireitaram a coluna, ajeitaram os cabelos, sorriram falsamente. Mas ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que viria a seguir. Porque aquele homem não entrou sozinho. Ele olhou diretamente para a idosa na porta, e, num gesto que deixou todas boquiabertas, abriu os braços e disse: Mãe! Finalmente a senhora veio me visitar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As funcionárias empalideceram. As risadas morreram na garganta. E eu senti meu coração parar por um segundo. Porque, naquele momento, o jogo estava prestes a virar. E, acredite, o que aconteceu depois mudou tudo. Mas calma, eu ainda vou te contar. Porque, por mais humilhação que eu tenha vivido ali, o pior ainda estava por vir. Eu sempre achei curioso como os corredores de uma empresa de luxo podiam ser tão silenciosos, mas ao mesmo tempo tão pesados. O som dos saltos ecoava como um lembrete constante de que eu não fazia parte daquele mundo. Eu era apenas a faxineira. Caminhava com meu carrinho de limpeza, os olhos sempre voltados para o chão, fingindo que não percebia os olhares atravessados que recebia todos os dias. Mas eu percebia. E cada olhar doía mais do que uma palavra cruel. As pessoas engravatadas passavam apressadas, cheias de importância, carregando pastas, celulares e arrogância. Eles não precisavam me dizer nada. O desprezo estava estampado em seus rostos. Alguns franziram o nariz quando eu passava, como se o simples fato de eu existir naquele espaço de luxo fosse um incômodo. Outros riam de canto de boca, cochichando algo que eu fingia não ouvir. Mas, no fundo, eu ouvia. E cada cochicho era uma facada que eu aprendi a suportar em silêncio. No entanto, o que ninguém sabia era que por trás do uniforme gasto e das mãos calejadas existia uma mulher com uma história. Uma daquelas histórias emocionantes, histórias narradas pela vida, histórias vividas que ninguém imagina quando olha para uma faxineira invisível nos cantos da empresa. Eu carregava segredos no peito. Segredos que me moldaram, que me fizeram forte, mas que também me feriram de maneiras que ainda doíam todos os dias. Eu trabalhava calada. Nunca respondia, nunca revidava. Guardava cada humilhação dentro de mim, como se empurrasse tudo para um canto escuro do coração. Mas havia momentos em que, sozinha no banheiro ou no depósito, eu me pegava chorando baixinho, com medo de que alguém ouvisse. Porque o pior que podia acontecer naquele lugar era demonstrar fraqueza. Eles esmagariam ainda mais se percebessem que conseguiam me ferir. O engraçado é que, por mais que eu fosse invisível para eles, eu enxergava tudo. Eu via as máscaras, os jogos de poder, os sorrisos falsos. Talvez fosse esse o meu segredo. Enquanto eles me ignoravam, eu observava. E observando, aprendi mais sobre aquelas pessoas do que elas poderiam imaginar. Só que naquela manhã em especial, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado do que de costume. Meu coração batia acelerado, e eu não sabia explicar por quê. Havia um frio estranho na barriga, como se a vida estivesse prestes a me colocar diante de mais uma provação. Eu me lembrava de quando cheguei naquela empresa de roupas femininas de luxo pela primeira vez. As vitrines brilhavam, os vestidos custavam mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Era um mundo que não era feito para mim, mas eu precisava sobreviver. A vaga de faxineira apareceu como uma bênção, ou talvez uma armadilha, eu ainda não sabia. Na entrevista, eu não olhei nos olhos da supervisora. Tinha medo de que ela enxergasse minha fome, meu desespero. Mas ela olhou para mim como quem avalia um objeto usado, e decidiu me contratar. Desde aquele dia, passei a conviver com a sensação de que eu era apenas uma sombra que caminhava entre gigantes. Mas havia algo que ninguém sabia. Eu já tinha conhecido o verdadeiro dono da loja. Sim, o milionário. Ele não passava pelos corredores todos os dias, não se misturava com os engravatados que gostavam de humilhar os mais fracos. Ele aparecia de vez em quando, imponente, com um ar distante, mas havia algo nos olhos dele que me fazia acreditar que talvez, só talvez, ele fosse diferente. E foi essa lembrança que me deu forças para seguir. Eu dizia para mim mesma: ele é a razão de eu suportar tudo isso. Um dia, a verdade vai aparecer. Um dia,
Esses que riem de mim vão engolir cada palavra. Enquanto esfregava o chão de mármore branco, eu podia sentir os olhares atravessando minhas costas. Um grupo de funcionárias bem arrumadas cochichava perto da vitrine principal. Uma delas gargalhou alto, e eu sabia que riam de mim. Minha mão apertou com força o cabo da vassoura. O suor escorria pelas minhas costas, mesmo com o ar gelado da loja. Eu queria gritar, queria dizer a elas que não faziam ideia do que eu já tinha enfrentado. Mas engoli seco. A vida me ensinara a esperar. E eu esperava. O tempo todo, eu repetia dentro da minha cabeça: isso é apenas o começo, o pior ainda está por vir. Naquele instante, me lembrei da minha infância. Lembrei de quando minha mãe me dizia: filha, nunca deixe ninguém dizer que você não tem valor. Você pode estar limpando o chão hoje, mas seu coração é mais rico do que o de qualquer milionário sem alma. Essas palavras eram minha fortaleza, mas também eram uma ferida. Porque, apesar de acreditar nelas, todos os dias eu sentia que o mundo tentava me convencer do contrário. Os engravatados passavam e olhavam como se eu fosse poeira. Mas eu não era poeira. Eu era carne, osso, coração e lágrimas. Eu tinha histórias vividas que me fizeram ser quem eu era. E eu sabia, um dia, aquelas histórias emocionantes iriam explodir na frente deles, e ninguém seria capaz de ignorar. Só que eu não imaginava que esse dia estava tão perto. O relógio da parede marcava quase meio-dia. Eu já podia ouvir os estômagos roncando, o barulho dos talheres de luxo sendo preparados para o almoço exclusivo dos funcionários de alto escalão. Um almoço que, obviamente, eu nunca poderia frequentar. Mas havia algo ainda mais forte no ar. Uma sensação de que alguém estava prestes a ser humilhado. E, como sempre, esse alguém era eu. Foi quando ouvi a supervisora se aproximando. O som do salto alto dela era como um aviso de perigo. Meu coração acelerou. Eu sabia que vinha tempestade. E veio. Ela se aproximou de mim, olhou de cima a baixo com aquele olhar que misturava nojo e superioridade, e disse em voz alta, para todos ouvirem: parece que até a sujeira dessa loja é mais importante do que você. O silêncio tomou conta do corredor. Todos pararam. Alguns riram. Outros apenas olharam, esperando minha reação. Meu rosto queimava. Senti as lágrimas tentando escapar, mas respirei fundo. Porque dentro de mim, uma voz gritava: aguente firme, porque o pior ainda está por vir. E é nesse pior que a verdade vai aparecer. E eu prometo, eles não estavam preparados para o que viria depois. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Nunca. Foi como se cada segundo tivesse sido gravado na minha pele, no meu coração, como uma ferida que insiste em não cicatrizar. O riso ecoava dentro da loja de roupas femininas de luxo, aquele espaço que parecia brilhar de tanto ouro e espelhos. Mas para mim, cada gargalhada soava como um tapa no rosto. Eu estava ali, de pé, tentando manter a postura. O coração acelerado, as mãos frias, a sensação de que a qualquer momento eu ia desmoronar no chão. As funcionárias riam. Não era um riso leve, de alegria. Era um riso pesado, venenoso, cheio de desprezo. Olha só, uma delas disse, apontando para mim como se eu fosse um objeto. Nem parece gente, parece invisível. Invisível. Essa palavra cortou minha alma como uma lâmina afiada. Eu, que já tinha vivido tanta coisa, que já tinha enterrado amigos, enfrentado fome, que já tinha passado noites em claro rezando por dias melhores, agora era tratada como nada. Ali, diante de vitrines cheias de vestidos que custavam mais do que minha casa inteira, eu era reduzida a pó. E não bastava as palavras. Não, parecia que aquela crueldade precisava ser encenada. Copos começaram a cair no chão. Primeiro um, depois outro. Eu ouvia o estalo do vidro batendo no piso e se partindo em pedaços. Opa! Disse uma delas, forçando uma cara de falsa surpresa. Caiu. Quem será que vai limpar? Eu sabia a resposta.
Meus joelhos doíam enquanto eu me abaixava. O pano na minha mão parecia tremer junto comigo. E cada vez que eu recolhia os cacos, eu sentia os olhos dela sobre mim, me observando como predadores observam a presa. Era como se quisessem que eu me cortasse, que eu sangrasse. E, no fundo, eu acho que elas queriam isso mesmo. O público que assistia de longe, mulheres ricas, clientes da loja, algumas viravam o rosto, constrangidas. Outras fingiam não ver. Mas eu percebia que, no fundo, havia indignação. Eu via nos olhos de algumas que queriam dizer algo, mas não tinham coragem. E eu ali, engolindo em seco, tentando ser forte. Mas a cada risada, a cada palavra venenosa, algo dentro de mim se partia. Eu sentia minha respiração falhar. O suor frio escorrendo pelas minhas costas. Meu coração parecia pedir socorro. E, dentro de mim, eu gritava: por quê? Por que eu? Não era só o chão que estava cheio de cacos de vidro. Era como se minha alma também estivesse em pedaços. Elas se aproximaram, como hienas. Olha só a roupa dela, cochichou uma, rindo alto para que eu escutasse. Deve ter vindo direto da feira. Será que ela sabe quanto custa um vestido daqui? Respondeu a outra, debochando. Aposto que nunca viu tanto dinheiro junto. As palavras eram facas. E cada facada vinha com mais uma gargalhada. E o pior de tudo, elas não sabiam quem eu era. Não sabiam de onde eu vinha. Não sabiam a verdade que, em breve, ia explodir como uma bomba naquela loja. Mas, naquele momento, eu não pensava em vingança. Eu pensava apenas em sobreviver aquele minuto. Em segurar as lágrimas. Em não deixar que elas vissem a dor que me consumia. E, ainda assim, parecia impossível. Cada segundo era mais cruel que o anterior. E o pior ainda estava por vir. Eu achei que já tinha visto de tudo naquela loja de roupas femininas de luxo, mas o que me aguardava ainda era muito pior. Até aquele momento, eu só tinha sentido a vergonha de ser impedida de entrar, de ser tratada como alguém que não tinha valor, apenas por causa das minhas roupas simples e da aparência humilde. Só que, naquele dia, a humilhação ganhou novas formas, como se cada pessoa quisesse colocar um tijolo a mais na parede da minha dor. A funcionária, aquela que me barrou logo na entrada, já tinha sido cruel. Mas eu descobri que não era só ela. A maldade parecia contagiar os outros, e até a secretária do próprio milionário dono da loja. Aquela mulher elegante, sempre com salto alto, perfume caro e ar de superioridade, fez questão de rir de mim. Quando percebi isso, meu coração disparou. Eu não sabia se queria chorar ou gritar. Eu só sabia que a pressão dentro do meu peito estava aumentando, como se um nó fosse me sufocar. Gente, olha só! Eu ouvi a secretária cochichando para outras mulheres da equipe. Até parece que essa velhinha pensa que pode entrar aqui e escolher alguma coisa. Deve estar procurando liquidação no brechó errado. As risadas ecoaram pelo salão, abafadas, mas cruéis. Eu senti cada risada como uma agulha espetando minha pele. Meus olhos marejaram, mas eu tentei segurar. Só que, quando a lágrima escorreu, o que aconteceu foi ainda pior. Em vez de compaixão, todos riram mais alto. Era como se minha dor fosse combustível para a diversão deles. Eu tremia. Minha respiração ficou curta. Eu queria desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de raiva começou a nascer dentro de mim. Por que eles estavam fazendo isso comigo? Porque parecia que ninguém via que,
Por trás daquela mulher simples e enrugada, havia uma vida inteira de histórias, de batalhas, de vitórias e derrotas. Eu não era um objeto para ser ridicularizado. O problema é que, naquele momento, eu estava sozinha. E quando a gente está sozinha, o mundo parece maior, mais cruel, mais pesado. O pior ainda estava por vir. Enquanto eu tentava sair discretamente da loja, para não atrapalhar mais, escutei outra voz. Era da mesma funcionária que me impediu de entrar no início. Ela disse em alto e bom som, sem nem se preocupar se eu estava ouvindo: tomara que o chefe não chegue justo agora. Se ele vê essa mulher maltrapilha na porta, vai achar que a gente não sabe cuidar da imagem da loja. Mais gargalhadas. Mais olhares atravessados. Eu respirei fundo e pensei em ir embora de uma vez. Mas minhas pernas pareciam presas no chão. Uma mistura de orgulho e dor me mantinha ali. Eu não queria sair fugida como se fosse culpada de algo. No fundo, eu só queria respeito. Mas respeito era justamente o que eles não estavam dispostos a dar. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Eu lembrei de tudo que já vivi. Lembrei de quando criei meus filhos com dificuldade, de quando trabalhei dobrado para pagar as contas, de quando lavei roupa de madrugada para não faltar comida na mesa. Eu lembrei de cada batalha. E percebi que aquelas pessoas não faziam ideia de quem eu era. Se soubessem que eu era mãe do milionário dono daquela loja. Ah, se soubessem! Mas eu não disse nada. Ainda não era a hora. Preferi engolir seco e observar. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa importante. Muitas vezes, o caráter de uma pessoa se revela não no que ela faz quando está diante do poderoso, mas no que ela faz quando pensa que ninguém importante está vendo. Eles estavam mostrando quem realmente eram. As horas pareciam não passar. A cada minuto, a pressão aumentava. Uma cliente entrou e me viu parada ali, enxugando as lágrimas. Ao invés de se solidarizar, ela também torceu o nariz, como se minha presença fosse um incômodo, uma mancha no cenário luxuoso da loja. Eu me encolhi, mas por dentro comecei a queimar. Meu coração batia rápido demais. Eu sentia um calor subindo pela nuca. Era como se o destino estivesse preparando o terreno para algo muito maior. Eu só não imaginava o tamanho da reviravolta que estava prestes a acontecer. Porque o pior ainda não tinha acontecido. Ainda ia acontecer. De repente, a secretária se aproximou de mim. Ela não veio com boas intenções. Veio com deboche estampado no rosto. Senhora, a senhora está perdida? Perguntou, cruzando os braços. Essa loja não é lugar para qualquer um, entende? Eu engoli em seco. A garganta estava seca como areia. Eu só queria ver umas roupas. Respondi baixinho, a voz embargada. Ela deu uma risada curta, venenosa. Ver até pode, né? Mas comprar, não sei não. Mais uma gargalhada. Mais olhares atravessados. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Era como se cada palavra dela arrancasse um pedaço da minha dignidade. Foi nesse momento que eu percebi que tinha chegado ao limite. As mãos tremiam. As lágrimas escorriam. E, mesmo assim, eles continuavam rindo. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Eu não sabia quanto tempo mais eu aguentaria. Mas uma coisa eu sabia: aquela humilhação não terminaria ali. Algo dentro de mim dizia que uma virada estava chegando. E quando chegasse, ninguém ali estaria preparado. Eu nunca vou esquecer daquela manhã chuvosa.
Parecia que o céu tinha resolvido despejar sobre a cidade toda a dor e a fúria que eu guardava no peito há tanto tempo. As gotas batiam fortes nas vidraças da loja de roupas femininas de luxo, como se fossem tambores anunciando que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu ainda sentia a raiva da cena do dia anterior. A funcionária arrogante, aquela mesma que vivia me tratando como se eu fosse invisível, tinha ousado impedir uma idosa humilde de entrar. Ela sequer imaginava que aquela senhora era a mãe do dono, o próprio milionário que comandava tudo dali. Era uma daquelas histórias emocionantes que a gente só acredita quando vive. Eu presenciei a humilhação, e confesso que fiquei com um nó na garganta. Não consegui dormir direito. Naquela manhã, meu coração já estava pesado. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que viria. A pequena Ana Clara, filha do milionário, estava brincando no escritório, enquanto o pai atendia ligações importantes. Era uma menina doce, curiosa, daquelas que iluminam qualquer lugar onde entram. Eu sempre tive um carinho especial por ela, talvez porque eu mesma tivesse crescido sem o colo de uma mãe presente. Ana me lembrava o que eu tinha perdido e, ao mesmo tempo, o que ainda podia proteger. Mas o destino, cruel e imprevisível, decidiu agir. A porta do escritório se abriu num estalo. E de repente, no meio daquela manhã chuvosa, eu vi a menininha escapar, correndo como se tivesse asas nos pés. O som das risadas infantis dela ecoou pelos corredores da loja, se misturando com o barulho da chuva do lado de fora. Por alguns segundos, todos os funcionários congelaram. Era como se o tempo tivesse parado. Eu olhei em volta, esperando que alguém se movesse. Mas ninguém fez nada. Os seguranças, que deveriam zelar pela segurança da loja, ficaram apenas trocando olhares. A funcionária arrogante que havia humilhado a idosa recuou, como se aquilo não fosse problema dela. Outros fingiram não ver. E foi nesse instante que eu senti o coração disparar. Meu corpo agiu antes mesmo da minha mente processar. Eu larguei o pano de chão que ainda segurava, sem pensar em nada além da vida daquela criança. Corri. Corri como se todo o meu futuro dependesse disso. A cena parecia um pesadelo em câmera lenta. Eu vi a menina se aproximar da porta de vidro que dava para a rua. Lá fora, os carros passavam em alta velocidade, as rodas cortando a água acumulada no asfalto e levantando ondas perigosas. Ana Clara! Gritei, com a voz embargada. Ela não me ouviu. O barulho da chuva e do trânsito era mais alto do que o meu desespero. Senti minhas pernas arderem, o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Era como se cada segundo fosse um martelo batendo na minha cabeça, avisando que eu estava prestes a presenciar uma tragédia. Quando a porta de vidro se abriu, um vento gelado invadiu a loja, arrepiando minha pele. Ana correu direto para a calçada molhada, as tranças balançando no ar. Eu gritei de novo, mas minha voz saiu como um sussurro sufocado pela tempestade. Ninguém mais se moveu. Só eu. E então, no exato momento em que coloquei os pés para fora da loja, ouvi o som mais apavorante da minha vida, o grito da criança. A tela da minha mente congelou nesse instante. O grito dela cortou a chuva, cortou o ar, cortou minha alma. E eu sabia. Aquilo era apenas o começo. A cena não acabou ali, porque o pior ainda estava por vir. Enquanto eu corria em direção à menina, sentia a água encharcando meus sapatos, o frio atravessando minha roupa simples de faxineira. Mas nada disso importava. Só o que importava era alcançá-la antes que fosse tarde demais. Eu conseguia ver, pela lateral dos olhos,
Os carros passando rápido, um deles buzinando de forma estridente, o motorista tentando frear. O coração acelerou ainda mais. Senti o suor frio escorrer pela minha nuca, mesmo sob a chuva gelada. Se eu não chegar a tempo, o pensamento me atravessou como uma faca. Mas eu não podia permitir. Naquele momento, toda a humilhação que eu já havia sofrido, todas as vezes em que fui ignorada, todas as lágrimas engolidas em silêncio, tudo parecia me empurrar para frente. Eu não era só uma faxineira invisível. Eu era a única que poderia salvar aquela criança. E eu juro, havia algo de maior me guiando. O mundo inteiro parecia ter parado para assistir ao que estava acontecendo. Eu senti, dentro de mim, que essa seria uma daquelas histórias narradas por muito tempo, que se transformam em histórias vividas que marcam para sempre. O grito de Ana ecoava no meu peito. E então, cliffhanger interno. O carro surge em alta velocidade, o reflexo dos faróis se aproxima, mas a cena corta no exato momento em que estendo a mão para agarrar a menina. Essa foi só a primeira parte da reviravolta, mas ainda tem muito mais. Revelações, humilhações expostas e a lição de moral que mudaria tudo. Eu nunca pensei que minha vida pudesse mudar tanto em questão de segundos. Tudo parecia girar, tudo parecia fora de controle. Foi naquele instante, no meio da rua, que eu percebi. Às vezes, o destino não nos dá tempo para pensar. Ele simplesmente joga a gente contra a parede e exige que a gente escolha. E eu escolhi. Sem pensar duas vezes, eu me joguei na frente daquele carro para salvar a menina. O grito ecoou da minha garganta antes mesmo de o carro frear. Cuidado! Meu corpo voou no ar como se fosse de papel, e quando atingiu o asfalto, a dor explodiu em mim com tanta força que por alguns segundos achei que não conseguiria respirar. O som dos pneus cantando no asfalto, o grito da menina, as vozes desesperadas das pessoas ao redor. Tudo se misturava como uma tempestade dentro da minha cabeça. Eu estava caída, sentindo o gosto metálico de sangue na boca, tentando abrir os olhos. O mundo parecia girar. Meu coração batia tão rápido que eu sentia cada pulsar no fundo dos ouvidos. E então vieram os murmúrios. Eles sempre vêm. Sempre há quem olhe, julgue, fale sem saber. Ela é louca. Por que arriscou a vida por isso? Ninguém faria isso por uma estranha. Apresentou-se como uma heroína. Ou quer aparecer? Essas frases cortavam mais fundo do que a dor no meu corpo. Eu tinha me machucado, talvez gravemente, mas o que me feria de verdade eram aquelas vozes, cheias de desconfiança e veneno. O asfalto estava frio contra minha pele, e eu tentava mexer os braços, mas cada movimento parecia um corte invisível. Eu via rostos inclinados sobre mim, uns de preocupação, outros de julgamento. Vi também a menina, ilesa, chorando e chamando pela mãe. Isso me deu forças para não desmaiar. Eu consegui, pensei. Ela está viva. Está bem. Mas dentro de mim, eu sabia. O pior ainda estava por vir. O silêncio que corta. No meio daquela confusão, percebi algo estranho. Entre todas as pessoas que estavam ali, havia funcionários da loja. Gente que eu conhecia. Gente que já tinha me humilhado, que já tinha me olhado de cima a baixo, como se eu não passasse de um incômodo. Eles me observavam agora como se eu fosse um animal ferido na rua. Nenhum deles estendeu a mão. Nenhum deles se ajoelhou ao meu lado. Nenhum deles tentou me ajudar. O silêncio deles cortava mais fundo do que qualquer ferida. Um deles chegou a rir, abafado, mas eu ouvi.
Outro sussurrou. Agora vai querer chamar a atenção do chefe milionário, aposto. Essas palavras me acertaram em cheio. Eu estava caída, machucada, sangrando, e mesmo assim, eles ainda me viam como alguém que estava tentando se aproveitar. Meu peito queimava, não só pela batida do carro, mas pelo peso da injustiça. E eu sabia que precisava resistir, que precisava me levantar, porque ainda havia muito pela frente. O vulto no meio da multidão. Enquanto eu tentava abrir os olhos novamente, vi um vulto se aproximando. Era ele. O milionário, o dono da loja, o homem que todos respeitavam, que todos temiam, mas que, no fundo, eu sabia, tinha um coração muito maior do que deixava transparecer. Os funcionários mudaram de expressão na hora. De repente, os que estavam parados, julgando, correram para fingir preocupação. Ela se jogou na frente do carro, senhor. Quase morreu por causa da menina. Foi uma loucura, mas ela salvou a criança. Era nojento ver como mudavam de máscara tão rápido. Até segundos atrás, estavam me chamando de louca. Agora, queriam parecer solidários, heróis de um ato que não era deles. O milionário se ajoelhou ao meu lado. Eu nunca vou esquecer o olhar dele. Não era de pena. Era de choque, de fúria contida, de algo que ia além da compreensão. Ele tocou minha mão, firme, e disse baixo: "Você salvou a vida da minha filha." Aquelas palavras atravessaram meu peito. Eu queria responder, mas minha voz não saía. Ele olhou para os funcionários em volta e a raiva dele ficou clara. A farsa deles não duraria muito. Mas antes de qualquer coisa, eu desmaiei. O hospital e as feridas invisíveis. Acordei com o barulho das máquinas apitando e o cheiro forte de desinfetante. Estava em um quarto de hospital. Meu corpo inteiro doía. Cada respiração parecia um desafio. Havia um curativo no braço, outro na testa, e o gosto metálico ainda estava na boca. Mas a dor física era só uma parte. A dor que ninguém via estava no coração. As palavras daqueles funcionários ecoavam dentro de mim. Ela é louca. Por que arriscou a vida? Será que eu tinha feito errado? Será que tinha colocado minha vida em risco à toa? Mas então eu lembrava dos olhos da menina, vivos, cheios de lágrimas, mas vivos. E isso me dava certeza. Eu tinha feito certo. O milionário entrou no quarto. Estava sério, diferente de como eu costumava vê-lo. Ele parecia abalado. Sentou-se ao meu lado e disse: "Você podia ter morrido, mas não morreu. E salvou o que eu tenho de mais precioso. Eu não tenho como te agradecer." Aquilo me deu um certo alívio, mas ao mesmo tempo, eu percebi algo. Quando ele falou o que eu tenho de mais precioso, não estava falando da fortuna, dos negócios, das roupas de luxo. Estava falando da filha. E foi aí que entendi. Tudo estava prestes a mudar. A nova ameaça. Nos dias seguintes, quando voltei à loja, pensei que as coisas seriam diferentes. Pensei que finalmente teria respeito. Mas estava enganada. As pessoas me olhavam, sim, mas não com respeito, com inveja, com rancor. Uma das funcionárias, a mais cruel delas, se aproximou de mim no vestiário e disse em tom baixo: "Você acha que vai virar a queridinha do chefe milionário só porque salvou a filha dele? Não se iluda. Isso aqui não é conto de fadas. E eu vou cuidar para que você caia mais baixo ainda." Senti um frio na espinha.
Era como se o acidente tivesse sido só o começo. Como se salvar a vida daquela criança tivesse despertado algo ainda pior. A inveja e o ódio daqueles que já não me suportavam. Eu tinha arriscado minha vida, mas, no fundo, parecia que o verdadeiro perigo estava só começando. E eu mal sabia. O pior ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer aquele momento. O milionário entrou pela porta da loja como se o tempo tivesse parado. Os olhos de todos se viraram para ele. A respiração ficou presa na minha garganta, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio foi tão pesado que eu podia ouvir o som apressado do meu próprio coração batendo, quase me sufocando. E lá estava eu, com a filha dele protegida nos meus braços. A menina chorava baixinho, mas também se agarrava a mim como se eu fosse a última proteção que lhe restava naquele ambiente hostil. Eu sentia as mãozinhas dela tremendo, os dedinhos apertando meu uniforme de faxineira já marcado pelo suor do dia. Naquele instante, o milionário não olhou para os vestidos caros, nem para os lustres brilhando no teto, nem para os olhares desesperados dos funcionários tentando se esconder atrás de desculpas. Ele só olhou para a cena diante dele, sua filha encolhida no colo de alguém que, até minutos atrás, ninguém ali respeitava. E foi nesse silêncio cortante que tudo começou a mudar. Eu vi nos olhos dele uma mistura de choque e alívio. Ele caminhou devagar, como se cada passo fosse medido, pesado. O som dos sapatos caros dele ecoava pelo chão de mármore e fazia o meu estômago se revirar. Filha! Ele chamou com a voz embargada. A menina ergueu o rosto molhado de lágrimas e correu para os braços dele. Eu senti o vazio repentino nos meus braços, mas também um alívio profundo por vê-la segura. Ele a segurou como se tivesse encontrado um tesouro que quase perdeu para sempre. Nesse instante, os funcionários começaram a se mexer, inquietos. Alguns tentavam sorrir, outros cochichavam, e eu percebia claramente, todos estavam apavorados. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. E estavam certos. Eu ainda estava ali, de pé, meio encolhida, com as mãos suadas, sem saber se devia me explicar ou simplesmente desaparecer. Mas o milionário me olhou de novo. E naquele olhar havia perguntas. Por que minha filha está com você? O que aconteceu aqui? Os olhos dele, tão penetrantes, me deixaram sem voz por alguns segundos. Eu só conseguia engolir em seco. E foi nesse momento que os funcionários começaram a falar. Todos ao mesmo tempo. Senhor, não foi nossa culpa. A senhora estava atrapalhando os clientes. A idosa insistiu em entrar sem autorização. Não sabíamos quem ela era. As vozes se atropelavam, criando uma confusão insuportável. Eu sentia uma pressão no peito, como se o ar tivesse sumido da loja. O milionário ergueu a mão, pedindo silêncio. E o silêncio voltou. Ele me olhou de novo. Dessa vez, seus olhos estavam mais duros, mas ainda cheios de dúvida. Quero ouvir dela, disse, apontando para mim. O que aconteceu aqui? Meu corpo inteiro tremeu. Eu sabia que minha voz podia ser minha ruína ou minha salvação. Eu respirei fundo, tentando controlar o choro que ameaçava escapar, e comecei a falar. Senhor, minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Sua mãe entrou na loja. O impacto foi imediato. Os funcionários se entreolharam, tentando esconder o pânico. O milionário arregalou os olhos, e eu senti que minhas próximas palavras poderiam mudar tudo. Ela só queria olhar as roupas. Não pediu nada além disso, mas a funcionária impediu.
Disse que idosas humildes não eram permitidas aqui. A cada palavra, meu coração batia mais rápido, e minhas mãos tremiam. Mas eu continuei. Eu vi tudo, vi sua mãe sendo humilhada diante de todos. Vi sua filha, assustada, presenciando aquilo. E quando ela começou a chorar, eu não pensei duas vezes. A peguei no colo para proteger. Minha voz falhou nesse momento, mas o silêncio da loja era tão pesado que até o som do meu soluço parecia ecoar. O milionário fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. A mão dele acariciava os cabelos da filha, como se buscasse forças naquele gesto. E eu sabia que, em breve, a verdade inteira viria à tona. De repente, uma das funcionárias tentou se justificar. Senhor, não é bem assim. A gente só. Mas ele ergueu a voz. Chega! O grito ecoou tão alto que até as vitrines pareceram tremer. Eu senti um frio na barriga, e todos os funcionários baixaram a cabeça imediatamente. Ele caminhou até o centro da loja, com a filha ainda no colo. O olhar dele era de pura fúria. Vocês têm noção do que fizeram? A voz dele tremia, mas não de medo, era de raiva contida. Vocês ousaram humilhar a minha mãe. A mulher que me criou, que me ensinou tudo o que sei. A mulher que passou fome para que eu tivesse estudo, que lavou roupa de vizinhos para que eu pudesse vestir uma camisa limpa na escola. A emoção tomou conta da voz dele, e eu senti meus olhos marejarem. E vocês? Vocês acharam que ela não era digna de entrar aqui? Na loja que eu construí, que eu dediquei a minha vida para erguer. O silêncio era sepulcral. Ninguém se atrevia a se mexer. Mas o pior ainda estava por vir. Ele virou o rosto na minha direção de novo. E dessa vez, havia algo diferente no olhar dele. Não era apenas raiva. Era também gratidão. Você. Ele disse, firme. Me diga seu nome. Engoli em seco. Clara. Senhor. Clara. Ele repetiu meu nome como se quisesse gravá-lo. Foi você quem protegeu minha filha, quem enxergou minha mãe quando todos aqui a trataram como invisível. Eu só conseguia ficar ali, com as lágrimas escorrendo. Hoje, você me mostrou que caráter não se mede por uniforme, nem por posição social. Enquanto esses aqui, que eu pago caro para representarem minha marca, mostraram o pior do ser humano, você mostrou o melhor. O coração parecia prestes a explodir dentro do meu peito. Eu nunca tinha ouvido palavras tão fortes na minha vida. Mas eu também sabia. A história não terminaria ali. Porque aqueles funcionários não iriam aceitar a humilhação tão facilmente. E eu ainda tinha muito a enfrentar. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Cada batida ecoava nos meus ouvidos como se fosse um tambor em uma guerra. O salão inteiro estava em silêncio, e todos os olhares estavam voltados para ele. O milionário, dono daquela loja luxuosa, aquele homem poderoso que todos respeitavam, menos eu, até então, que me sentia uma formiga diante de tamanha grandeza. Mas, naquele instante, quando ele segurou minha mão com firmeza, como se fosse um escudo contra o mundo, eu percebi que algo estava prestes a mudar. As pessoas que minutos antes me olhavam com desprezo, que cochichavam sobre minhas roupas simples, sobre o jeito humilde de falar, agora desviavam os olhos, envergonhadas. O silêncio pesava tanto que parecia esmagar o ar ao nosso redor. E foi então que ele disse, em voz firme, clara, carregada de uma autoridade que eu nunca tinha visto antes. Hoje vocês vão respeitar essa mulher, porque a vida da minha filha pertence a ela.
Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Senti minhas mãos suarem frio, e as lágrimas ameaçaram cair. Eu não esperava por aquilo. Eu não estava pronta para ver todos aqueles olhares de espanto, de choque, de vergonha. Mas também não estava pronta para sentir o peso daquelas palavras. A vida da filha dele, nas minhas mãos? O choque coletivo. As funcionárias da loja, que antes erguiam o nariz como se fossem donas do mundo, agora baixavam a cabeça, mordendo os lábios, tentando esconder o constrangimento. A gerente, que tinha me tratado como se eu fosse um nada, estava com o rosto vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Algumas clientes da loja, mulheres acostumadas a pisar em gente como eu, olhavam de um jeito desconcertado. Eu percebia em seus olhares uma mistura de curiosidade e desconforto. Talvez estivessem pensando, como essa simples faxineira pode ter feito algo tão importante? Sim, porque para eles eu não passava disso, uma simples faxineira. Mas o milionário continuou, sem deixar espaço para dúvidas. Vocês não fazem ideia do que essa mulher fez. Quando todos estavam de costas, quando ninguém se importava, foi ela que salvou o que eu tenho de mais precioso. Meu coração disparava ainda mais. Eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas. A cena estava tão carregada de emoção que parecia coisa de novela, mas era minha vida, era minha história sendo jogada ali, na frente de todos, sem filtros, sem máscaras. O peso da revelação. Eu lembrava exatamente daquele dia. O dia em que tudo mudou. A filha dele, uma menina doce, sempre me olhava diferente. Enquanto muitos me tratavam com indiferença, ela sorria para mim, me oferecia abraços, me fazia sentir importante. Mas naquele dia fatídico, ela passou mal. E ninguém percebeu. Ninguém, além de mim. Enquanto riam, enquanto desfilavam com suas roupas caras e falavam de viagens luxuosas, eu vi a pequena desmoronando. Eu vi os olhos dela se revirando, vi o corpo ficando frágil. Meu instinto gritou mais alto. Corri, segurei-a nos braços, gritei por ajuda. E enquanto todos demoravam a reagir, eu fiz o que tinha que fazer. Eu me ajoelhei no chão, coloquei minha vida ali, naquela menina, e não deixei que ela se fosse. Esse era o segredo que ninguém sabia. Esse era o motivo daquela declaração tão forte. E agora, diante de todos, ele me dava o reconhecimento que nunca imaginei receber. As reações. Eu olhava ao redor e via os rostos mudando. O desprezo deu lugar ao espanto. O orgulho deu lugar à vergonha. Algumas funcionárias choravam baixinho, talvez tentando se redimir por todas as humilhações. Outras continuavam em silêncio, engolindo seco, com o rosto duro, incapazes de pedir perdão. Mas o que mais me chamou a atenção foi a gerente. Aquela mesma mulher que havia barrado a entrada de uma idosa humilde na loja, sem saber que ela era mãe do dono milionário. O rosto dela estava pálido. Ela tremia. E quando o milionário olhou diretamente para ela, eu pensei que ela fosse desmaiar. Ele não precisou dizer nada. O olhar dele já carregava toda a condenação que ela merecia. O turbilhão dentro de mim. Por fora, eu estava ali, segurando firme a mão dele, tentando parecer forte. Mas por dentro eu estava em pedaços. Eu sentia um frio na barriga tão forte que parecia me cortar por dentro. Minha respiração estava pesada, difícil, como se cada palavra dele me atravessasse como uma flecha. Parte de mim queria gritar, queria chorar, queria fugir dali. Mas outra parte queria ficar, queria ouvir cada palavra,
Queria guardar aquele momento para sempre. Eu nunca tinha sido defendida daquela forma. Nunca. Sempre fui invisível, sempre fui tratada como se meu valor fosse medido pela sujeira que eu limpava do chão. E agora, diante de todos, eu era chamada de heroína. A virada inesperada. Mas o milionário não parou por aí. Ele respirou fundo, e com a mesma força na voz, completou. Vocês precisam aprender de uma vez por todas que dinheiro, luxo e aparência não definem caráter. Hoje, quem salvou minha filha não foi uma bolsa cara, não foi uma joia, não foi ninguém daqui dentro que se acha superior. Foi essa mulher humilde, que muitos de vocês desprezaram. Eu senti um nó na garganta. As lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Não dava mais para segurar. Eu olhei para baixo, tentando esconder, mas ele ergueu minha mão mais alto ainda, como se quisesse que todos vissem. E então, naquele instante, eu percebi. Aquela não era apenas a virada da minha vida. Era também a virada da vida deles. O silêncio cortado pelo sussurro. No fundo da loja, uma voz tímida se levantou. Era uma funcionária mais nova, que sempre me tratou bem, mas que tinha medo de se posicionar. Ela disse baixinho, quase num sussurro, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Desculpa. E esse pedido de desculpas ecoou no salão como se fosse um trovão. Outros começaram a repetir. Um murmurava aqui, outro ali, até que o ambiente foi tomado por uma onda de arrependimento e vergonha. Mas eu sabia que aquilo não apagava as marcas. As feridas das humilhações não desaparecem de uma hora para outra. O que eles fizeram comigo, com aquela idosa que também foi humilhada, não podia ser esquecido tão facilmente. O olhar da idosa. E então, no meio da multidão, a vi. Aquela idosa humilde, que tinha sido impedida de entrar, estava parada, olhando tudo. O olhar dela se cruzou com o meu, e eu senti uma energia diferente. Era como se ela dissesse, sem palavras, agora eles aprenderam. E naquele instante, eu entendi. A virada final não era apenas sobre mim, nem sobre ela. Era sobre todos que já foram humilhados por sua simplicidade. Era sobre cada história calada, cada lágrima escondida, cada injustiça engolida em silêncio. O peso da moral. O milionário se virou para todos mais uma vez, e com voz firme, declarou: que isso sirva de lição. Nunca mais ousem julgar alguém pela aparência. Nunca mais. Aquelas palavras caíram como uma sentença. E eu respirava fundo, tentando acreditar que tudo aquilo era real. Porque, até alguns minutos atrás, eu era só uma funcionária invisível. Agora, eu era o centro da cena mais emocionante da minha vida. Mas o pior ainda estava por vir. Nunca imaginei que aquele dia mudaria completamente a minha vida, e ainda menos que eu seria lembrada não por minhas falhas, mas por uma coragem que nasceu do simples desejo de fazer o certo. Depois de todo o caos na loja de roupas de luxo, onde aquela funcionária arrogante impediu a entrada da idosa humilde que, sem ela saber, era nada menos que a mãe do nosso milionário-chefe, eu senti algo diferente em mim. Algo que começou a substituir o medo e a insegurança que me acompanhavam todos os dias. Finalmente, o peso de tantos olhares de desprezo começou a se dissipar. A faxineira que eu era, a mulher que sempre se manteve à margem, aquela que todos ignoravam e zombavam diariamente, passou a ser vista como heroína. Um sentimento estranho tomou conta do meu peito. Uma mistura de alívio e incredulidade, como se meu coração batesse em compassos que eu nunca tinha sentido antes.
Era impossível não sentir cada músculo do meu corpo relaxando depois de tanta tensão, cada respiração profunda que parecia libertar anos de humilhação. O suor que ainda grudava na minha testa depois de tanto nervosismo parecia lavar não só meu rosto, mas também cada memória amarga de todos os dias em que fui motivo de riso alheio. O milagre aconteceu na frente de todos. Eu podia sentir o silêncio pesado que caiu na loja quando o milionário entrou, olhos firmes, implacáveis, e disse palavras que cortaram como faca, não apenas para aquela funcionária insolente, mas para todos nós que presenciávamos a cena. Aquela lição de moral, carregada de dignidade e justiça, fez algo dentro de cada um arrependimento imediato, um choque de consciência que ninguém poderia ignorar. A idosa, com sua calma quase majestosa, olhou para mim com olhos cheios de gratidão, e nesse instante, percebi que meu valor não dependia do que os outros pensavam, mas do que eu era capaz de fazer quando ninguém estava me observando. Agora, cada passo que eu dava pelos corredores da empresa era diferente. O mesmo ambiente que antes parecia frio e hostil agora tinha uma nova luz, uma energia que emanava de cada pessoa que finalmente me olhava com respeito. Ninguém mais ria de mim, ninguém mais me tratava como invisível. Era incrível como o mundo podia mudar em um instante, como a coragem de um gesto simples podia virar vidas de cabeça para baixo. E eu, a faxineira, me tornei um símbolo silencioso de força e dignidade. Pessoas que antes me ignoravam, ou que até mesmo tentaram humilhar-me, agora se aproximavam com cautela, talvez temendo que a injustiça se voltasse contra elas da mesma forma que fora revertida naquele dia. A sensação de poder, não aquele poder arrogante que muitos buscam, mas o poder de ter feito certo, tomou conta de mim. Meu coração batia acelerado só de lembrar de cada detalhe daquela manhã. O frio na barriga ao me aproximar da funcionária, o arrepio que subiu pela minha espinha quando ouvi o milhar de olhares julgando cada movimento meu, e depois, a euforia quase infantil quando vi a expressão de surpresa e vergonha estampada no rosto dela. A palavra-chave milionário ecoava em minha mente, não como riqueza material, mas como a presença firme de alguém que reconheceu o valor da integridade, da empatia e da coragem. Nunca mais fui motivo de piada. Aquela sensação amarga de ser o centro das brincadeiras cruéis desapareceu para sempre, e em seu lugar, floresceu uma nova percepção. Eu era capaz de impactar o mundo à minha volta, mesmo com minhas mãos calejadas e meu uniforme simples. Cada corredor que eu varria, cada sala que eu limpava, agora parecia carregar uma aura de respeito. A história que antes parecia apenas minha rotina invisível transformou-se em narrativa compartilhada, uma história vivida que todos agora conheciam e reverenciavam. O mais impressionante foi perceber como o comportamento das pessoas mudou não apenas comigo, mas entre si. A arrogância da funcionária foi rapidamente silenciada pelo peso de sua própria humilhação, e ela começou a olhar para o mundo com outros olhos. Vi colegas que nunca se importaram com os outros começarem a mostrar pequenos gestos de consideração, como se aquela grande lição tivesse contagiado cada coração presente. Era incrível perceber que um único ato de coragem poderia se espalhar de forma tão poderosa, como se tivesse desencadeado uma onda de empatia e justiça por toda a loja. Mesmo depois de semanas, o impacto daquele dia permanecia. Pessoas que antes ignoravam a faxineira agora se aproximavam para conversar, para ouvir minha perspectiva, para reconhecer que por trás da simplicidade do meu trabalho havia alguém capaz de grandes gestos. Cada história narrada sobre o que aconteceu se tornou um lembrete constante de que, às vezes, o maior valor está nas pequenas atitudes, na coragem silenciosa de agir quando ninguém mais tem coragem. E cada relato repetido, cada comentário de reconhecimento, só aumentava meu sentimento de pertencimento e orgulho.
Mas não era só sobre mim. O milionário, que antes eu via apenas como figura distante, tornou-se uma referência de como a integridade e a empatia podem governar não apenas negócios, mas vidas humanas. Sua ação naquele dia mostrou que riqueza verdadeira não está apenas no que se possui, mas em como se valoriza e respeita cada pessoa, independente de sua posição ou aparência. E eu, no papel de faxineira, descobri que mesmo os mais simples podem tocar a vida daqueles que parecem inalcançáveis. O mais fascinante de tudo foi perceber que o respeito conquistado não vinha da posição social, nem de títulos ou uniformes, mas da coragem de permanecer fiel aos próprios princípios. Cada vez que alguém olhava para mim com um sorriso de gratidão ou admiração, eu sentia um calor no peito, uma certeza silenciosa de que havia feito o que precisava ser feito. A palavra-chave histórias emocionantes tomou um novo significado. Não eram apenas as histórias que as pessoas contavam sobre eventos grandiosos, mas as histórias vividas no silêncio, nos detalhes, na humanidade compartilhada entre gestos simples e ações firmes. Enquanto caminhava pelos corredores da loja, sentindo o cheiro de perfumes caros e o brilho do mármore sob meus pés, eu não sentia inveja de nada. Pelo contrário, sentia uma conexão profunda com cada pessoa que cruzava meu caminho. A empatia que antes parecia impossível de alcançar, o reconhecimento que parecia inalcançável, tudo se tornou tangível, real, palpável. E em cada sorriso, em cada olhar de respeito, eu percebia que minha vida tinha se transformado de forma irrevogável. A lição que ficou não foi apenas para os outros, mas para mim mesma. Nunca subestime o poder de um gesto, de uma ação feita com integridade, coragem e amor. Cada desafio, cada humilhação, cada olhar crítico que eu suportei, tudo contribuiu para aquele momento de glória silenciosa. A faxineira que todos ignoravam se tornou um símbolo, não de poder, mas de humanidade, de capacidade de mudar realidades com ações simples e corações firmes. E mesmo quando a rotina voltou ao normal, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Cada passo que dava, cada tarefa que realizava, era acompanhada de uma sensação de pertencimento e respeito que nunca imaginei sentir. Nunca mais fui motivo de piada, nunca mais senti o peso da invisibilidade. Eu, que um dia fui apenas uma observadora do mundo, passei a ser parte da história que todos queriam ouvir, um exemplo de como histórias vividas podem ser emocionantes e transformar vidas de maneira inesperada. E assim, olhando para trás, consigo perceber que aquele dia não foi apenas um ponto de virada, mas um marco na minha vida. Um lembrete constante de que coragem, dignidade e integridade são mais valiosas do que qualquer riqueza material. A faxineira que um dia se sentiu pequena descobriu que podia fazer toda a diferença, que cada gesto importava, que cada ação tinha o poder de mudar não apenas a própria vida, mas a vida de todos ao redor. Agora, finalmente, todos me tratavam com dignidade, e eu podia caminhar com o coração leve, sabendo que havia conquistado algo muito maior do que respeito. Havia conquistado humanidade. Cada história narrada dali em diante sobre aquele dia servia de inspiração, um lembrete de que até mesmo os mais humildes podem ser heróis. E eu, a faxineira, aprendi que o verdadeiro valor está na coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém espera, mesmo quando tudo parece perdido, e que histórias emocionantes não precisam de riqueza para serem inesquecíveis. Eu nunca imaginei que um único dia pudesse mudar tanto a minha vida, e a de todos ao meu redor. Aquela manhã começou como qualquer outra, com o coração apertado e os passos arrastados até a loja, a sensação de ser apenas mais uma sombra nos corredores de luxo me esmagando. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão invisível que me fazia tremer por dentro, como se meu corpo inteiro pressentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Enquanto me aproximava da porta, vi aquela senhora idosa,
humilde, trêmula, tentando atravessar o hall com uma dificuldade que me fez sentir um frio no estômago. Meu primeiro impulso foi seguir o protocolo, impedir sua entrada. Desculpe, senhora, não é permitido, disse, com a voz mais firme que consegui, embora sentisse cada palavra pesando como chumbo na minha garganta. Não era apenas uma regra da loja. Era um costume antigo, um preconceito silencioso que ninguém ousava questionar. E então, eu vi nos olhos dela algo que me fez recuar, mesmo sem perceber. Não era medo, nem fraqueza. Havia uma dignidade quieta, um brilho de vida que parecia desafiar tudo à sua volta. Meu coração começou a bater descompassado, um alerta silencioso de que eu estava prestes a cruzar uma linha da qual não conseguiria voltar. Mas eu mantive minha postura, acreditando que estava apenas fazendo meu trabalho. Mal sabia eu que aquele gesto, aquele pequeno ato de rigidão profissional, estava prestes a se tornar o epicentro de uma lição que ninguém, nem mesmo eu, esqueceria jamais. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Cada segundo arrastava-se com uma lentidão agonizante. A senhora hesitava, respirando com dificuldade, apoiando-se levemente na bengala, e eu, imóvel, sentia o peso do julgamento silencioso dos clientes ao redor. Alguns olhares curiosos, outros abertos à crítica, mas todos carregavam aquela tensão quase palpável. E foi nesse instante que ele chegou. O milionário, meu chefe, entrou na loja. Mas não era apenas a presença dele que cortou o ar. Era a energia de autoridade, de respeito absoluto, misturada com uma faísca de indignação que ninguém poderia ignorar. Meu coração disparou como se quisesse escapar do peito. Minhas mãos suavam, minhas pernas pareciam de algodão. A realidade me acertou como um soco. Eu nem sequer sabia que aquela senhora era sua mãe. Ele parou diante de nós, olhando para a idosa, e depois para mim. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Eu podia ouvir cada batida do meu coração, sentir o calor subir pelo meu rosto. O medo me dominava, e ao mesmo tempo, uma pequena fagulha de esperança começou a acender dentro de mim. Ela está impedida de entrar. A voz dele soou firme, mas carregada de uma calma que me fazia estremecer. Cada sílaba parecia ecoar em minha mente, amplificando a vergonha que me consumia. Tentei abrir a boca, mas não consegui falar. Minhas palavras se perderam, engolidas pelo peso da situação. A idosa olhou para mim, e naquele olhar havia algo que me cortou por dentro. Não raiva, nem desprezo. Apenas uma tristeza silenciosa, uma mistura de compreensão e desapontamento que me fez sentir pequena, insignificante, mas estranhamente despertou algo em mim, uma vontade feroz de corrigir meu erro. Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando pelo chão de mármore da loja, e então, dirigiu-se a mim com uma autoridade silenciosa que esmagava qualquer resistência. Você sabe quem ela é? Perguntou, a pergunta pairando no ar como uma lâmina. Eu balancei a cabeça, incapaz de mentir. Não, eu não sabia, murmurei, sentindo as palavras falharem em transmitir o turbilhão que sentia por dentro. Ele suspirou. E naquele suspiro havia mais de uma história do que qualquer livro poderia conter. Ela é minha mãe. A mulher que me ensinou tudo, que me deu a vida que tenho hoje. Minha garganta se fechou, minhas mãos tremeram involuntariamente. Eu queria desaparecer ali mesmo, desaparecer do mundo. E então, algo incrível aconteceu. Ele se virou para a mãe, e com um gesto simples, mas cheio de poder e carinho, abriu os braços para ela. Um silêncio absoluto caiu sobre a loja. Cada cliente, cada funcionário, cada pessoa presente,
estava hipnotizada pelo momento. Eu, que sempre pensei que respeitar hierarquias e regras era suficiente, finalmente percebi algo fundamental. Humanidade supera regras. Eu vi a senhora entrar, e com cada passo dela, senti uma onda de arrependimento e alívio misturados em meu peito. Meus olhos se encheram de lágrimas, não apenas por minha humilhação, mas por ter testemunhado um ato de amor que transformava tudo ao redor. O milionário então se virou para mim, e ao invés de raiva, vi compreensão, uma paciência imensa que me fez questionar tudo que eu sabia sobre justiça e bondade. Às vezes, disse ele, a voz baixa e firme, quem parece invisível é quem guarda maior força dentro de si. Meu coração disparou com aquelas palavras, uma revelação silenciosa que se enraizou profundamente dentro de mim. Não era apenas sobre mim, sobre errar ou acertar. Era sobre humanidade, sobre ver além das aparências e entender que cada gesto, por menor que seja, tem um peso que pode mudar vidas. Naquele instante, percebi que minha vida havia mudado para sempre. Não porque fui humilhada ou corrigida, mas porque aprendi algo que nenhum manual de conduta poderia ensinar. Que a verdadeira força não está na autoridade, no poder ou no luxo, mas na coragem de agir com empatia, mesmo quando ninguém está olhando. Ao longo dos dias que se seguiram, a história daquela manhã se espalhou pela loja, pelo bairro, pela cidade quase como um sussurro carregado pelo vento. Todos falavam sobre a idosa, sobre o milionário que respeitava sua mãe acima de tudo, e sobre mim, a funcionária que finalmente entendeu que as aparências enganam e que, às vezes, o menor gesto de coragem pode abrir portas que nem imaginávamos existir. E foi aí que compreendi que essa história não era apenas sobre uma loja de roupas de luxo ou uma regra estúpida. Era sobre vidas entrelaçadas, sobre como cada ação carrega consequências, e sobre como, mesmo quando humilhados, podemos escolher aprender, crescer e, eventualmente, transformar tudo ao nosso redor. Hoje, cada vez que vejo alguém julgado pelo que aparenta ser, lembro-me daquela manhã, daquela senhora, e daquele homem que ensinou uma lição silenciosa, mas poderosa. E ainda ecoa em minha mente a frase que mudou minha perspectiva. Às vezes, quem parece invisível é quem guarda a maior força dentro de si. E você? Teria coragem de arriscar tudo para salvar alguém que sempre te humilhou? Eu, naquela manhã, descobri que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Que, no final das contas, é a empatia que constrói pontes onde o orgulho só constrói muros. E se eu te contar outra história emocionante onde um simples gesto mudou tudo? Clique agora no próximo episódio. Porque a vida, meus amigos, está cheia de momentos assim. Momentos em que a humanidade, a coragem e o amor podem reescrever destinos inteiros. E acredite, o próximo episódio vai provar que, às vezes, a maior força está onde menos esperamos.